Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Como vocês já estão vendo aí de início, eu vim trazer para vocês essa massinha amanteigada, tá, gente? De chocolate, que é a que eu sempre uso aqui. Vocês têm me pedido muito, tenho recebido algumas mensagens pedindo para me ensinar a massa. E eu vim ensinar para vocês, tá, gente? Essa massa rende bastante, ela é uma delícia. Ela fica fofinha, ó, como vocês estão vendo aí, ela não fica uma massa ressecada, ela fica bem úmida e ela é realmente uma delícia. Eu uso essa massa para tudo, tá, gente? Eu uso essa massa para bolo de mármore, se for pasta americana também uso essa massa. Uso para bolo de chantininho, uso para fazer tortas, uso para todos os meus bolos eu faço com essa massa. Então, vamos aos ingredientes. Margarina, 200 gramas de margarina, trigo, farinha de trigo sem fermento, ovos, leite, açúcar, fermento e essência de baunilha. Esqueci de separar aí apenas o chocolate em pó, tá? Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Primeiro passo, comecei aqui, ó, peguei minha batedeira e eu vou vir com 8 ovos. Essa massa rende bastante, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer metade da receita. Vim aqui com 8 ovos, coloquei esses ovos na minha batedeira. Pessoal, pelo amor de Deus, não sigam esse exemplo, tá? Quando vocês forem quebrar os ovos, não quebrem assim diretamente, como eu tô quebrando aí diretamente na batedeira, porque se tiver ovo estragado aí, vai dar ruim e vocês vão perder os ovos, tá? Então, façam separado, vocês quebram um por um no recipiente e vai jogando um por um na batedeira. Então, ó, coloquei aqui 8 ovos, em seguida eu já vou acrescentar o açúcar, tá? Aí que eu tô usando 600 ml de açúcar. O açúcar que eu uso é esse tipo de açúcar aqui, ó, açúcar cristal, tá? 600 ml de açúcar. Vou colocar aqui na minha batedeira. E vou acrescentar também um pouquinho de essência de baunilha, tá? Essa minha essência eu não coloco, eu não faço... Essa minha essência é no olhômetro mesmo, tá? Eu só olho, aperto aí, coloco uma quantidade que eu acho que tá boa e pronto. É baunilha branca, tá, gente? Mas a essência de baunilha é opcional. Eu gosto de usar porque eu acho que o bolo não fica com gosto nem com cheiro de ovo. Enfim, não é obrigado vocês usarem não, tá? Vocês usam se vocês quiserem, é opcional. Como vocês viram, eu coloquei para bater aqui no nível máximo, tá? Coloquei no máximo. Aí, em seguida, eu vou deixar aqui essa minha massinha batendo, essa minha misturinha batendo. Aí, venho aqui, ó, num recipiente, vou colocar 200 gramas de manteiga, margarina, gente, não é manteiga, é margarina. 200 gramas de margarina e 500 ml de leite integral e vou levar para o fogo para ferver, tá? Essa misturinha vai ferver. Enquanto isso, eu já tô acendendo lá. Deixei o meu forno pré-aquecendo, tá? Liguei lá e deixei ele pré-aquecendo. É importantíssimo, tá? Não esqueçam. Enquanto isso, gente, sim, sobre a margarina, eu uso a Primor, tá? Eu gosto da Primor e da Medalha de Ouro. Elas são ótimas. Se não tiver elas, eu uso outras marcas, mas eu gosto muito delas. Então, ó, gente, enquanto tá lá fervendo a minha misturinha, enquanto o meu bolo tá aqui batendo, eu peguei aqui ó, uma bacia grande, coloquei aqui, ó, 600 ml de farinha de trigo, vou passar pela peneira, fica bem fofinho o bolo, tá, gente? É importante passar na peneira. Eu gosto sempre, quando eu não passo na peneira, eu já tentei fazer sem passar na peneira, ele empelotou todo, tá? Ficou cheio de bola, de bolinhas de trigo, enfim. Eu coloquei aí, ó, 2 vezes 600 ml de farinha de trigo, mais 600 ml de farinha de trigo. Coloquei 2 copos, tá? 600 ml e 600 ml de farinha de trigo sem fermento. A farinha de trigo é sem fermento e eu sempre uso essa, Dona Benta ou Rosa Branca, tá? Uso essas, gosto muito dessas duas. Então, ó, venho aqui agora com o meu chocolate em pó. Esse chocolate em pó que eu estou usando é o 35%, tá? Mas eu gosto muito do 50%, só que eu fui comprar e não achei, então eu trouxe o 35%, mas eu prefiro o 50%. Isso que eu tô mostrando aí pra vocês agora, gente, é bicarbonato de sódio. Eu uso porque ele vai ajudar a deixar o meu bolo mais escurinho, tá? Eu gosto quando o bolo fica bem escurinho, então eu vou colocar quase uma colher de bicarbonato de sódio. Isso faz com que esse bolo fique bem fofinho. Gente, vocês não têm ideia de como esse bolo fica fofinho com esse bicarbonato de sódio. E vocês vão perceber como é que ele vai deixar o meu bolo mais escurinho, tá? Então, deixa essa dica pra vocês. Se vocês quiserem uma massa escurinha,
podem colocar um pouquinho de bicarbonato. Ó, deixei essa misturinha batendo ali na batedeira por aproximadamente 15 minutos, tá? Até ela ficar assim, ó, ela fica bem bonita, fica bem homogênea, ó, fica linda, tá? Então, depois disso, eu só vou colocar aqui, ó, essa minha misturinha, junto com o trigo, o achocolatado em pó e o bicarbonato de sódio. Coloquei tudo aqui e vou mexer. Se vocês quiserem, vocês podem mexer com o fouet, tá, gente? Eu não tenho fouet, então eu uso essa colher de pau, porque eu não tenho fouet. Mas se vocês tiverem fouet, podem ficar à vontade para mexer. Então, a gente vem aqui, ó, gente, com bastante paciência, eu vou mexendo assim, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Até essa mistura, eu vou mexendo isso aí, até encorpar tudo e ela ficar uma massa bem homogênea. Vocês vão ver que ela vai ficar bem homogênea, ela fica bem bonita, tá? Ela fica grossa, porque a gente ainda não colocou o leite, tá? Então, ó, vamos lá, nesse processo aqui é questão de paciência, tá, gente? Ela fica bem pesada, porque dá uma quantidade boa de massa, uma quantidade boa de massa, muito boa mesmo. E deixa eu falar pra vocês, com essa massa aí vocês conseguem fazer, vocês têm a opção de fazer. Primeira opção, fazer uma forma de 25 por 10, tá? 25 por 10, essa massa dá certinho para uma forma de 25 por 10. Vocês conseguem fazer um bolo de 25 por 10 tranquilamente, tá? Ó, vocês estão vendo que a minha massa tá bem clarinha, né? Ela tá bem clarinha. Vocês vão ver quando eu tirar esse bolo do forno, como esse bolo vai estar bem escurinho por conta do bicarbonato de sódio, tá? Então, ó, tá aí minha massa. Então, agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aquela misturinha lá que tava no fogo, que é o leite e a margarina, e vou adicionar aqui, tá? Vou adicionar e vou fazer o mesmo processo, ó. Ainda tá bem quentinho, ó. Vocês vão ver que subiu aí um vaporzinho, ó. Ainda subiu uma fumaça, porque o leite está bastante quente. Eu desliguei e já coloquei diretamente. Então, ó, eu vou fazer o mesmo processo, tá, gente? Vou mexer novamente. Vou mexer novamente. Sim, gente, como eu tava falando, essa massa aí é o suficiente para uma forma de 25 por 10. Se vocês quiserem fazer um único bolo, 25 por 10, essa massa é o suficiente. Se vocês não quiserem, como o meu bolo era menor, eu precisava de um bolo 20 por 10, então eu vou fazer nas formas de 20 por 10. Como eu tinha muita encomenda pro final de semana, eu vou assando assim, tá? Eu dividi essa massa em 3 formas de 20 por 10. Porque eu não asso os meus bolos todos em uma forma. Como a forma é alta, 10 centímetros, 10 de altura, o que é que acontece? Eu assava e ele ficava cru no meio. Então, agora eu faço essa divisão. Eu asso em 2 formas. Eu acho até melhor porque eu consigo assar mais rápido, tá? Então, eu economizo gás. Enfim, eu faço assim. Eu não sei se vocês trabalham dessa forma, mas eu prefiro fazer assim. Não asso a quantidade de bolo toda em uma forma. Então, ó, vamos pro fermento. 2 tampinhas dessas de fermento, tá? 2 tampinhas ou 2 colheres, dá a mesma quantidade, mas eu prefiro aqui na tampinha mesmo, tá? Ó, coloquei a primeira e coloquei a segunda e vou fazer o mesmo processo, tá, gente? Vou mexer, misturar bem esse fermento e vou levar pro fogo. Gente, as minhas formas eu unto com margarina e farinha de trigo, tá? Margarina e farinha de trigo. Se vocês quiserem usar desmoldante, pode, aí fica a critério de vocês, tá? Eu, como não tenho desmoldante, que eu acho muito caro, então eu uso a farinha de trigo mesmo, tá? Antigamente eu usava o papel manteiga, só que aí eu tinha muita preguiça de cortar. Então eu preferi eu me adaptei aí a untar mesmo a forma. Eu unto com margarina e farinha de trigo. Enfim, dá tudo certo, gente. Aí eu já fui aqui, misturei aqui, ó. Misturei, fiz a misturinha. E vou usar essas 3 formas, 20 por 10, tá? Então, eu vou colocar só até a metade de cada forma. Gente, a questão do tempo do bolo no forno, gente, eu não posso dizer pra vocês qual é o tempo que fica, porque cada forno é um forno, tá? No meu forno fica aproximadamente 35 minutos, tá? De 30 a 35 minutos. Quando é já na segunda rodada, que o meu forno já está bem quente, na segunda rodada de bolo que eu vou colocar no forno,
fica um pouco menos porque o forno tá mais quente, então o bolo assa mais rápido. Enfim, vocês coloquem aproximadamente 30 minutos, 180 graus, tá? E quando der 30 minutos, vocês abrem, colocam um palitinho de churrasco ou uma faca. Se sair limpinho é porque o bolo está assado, tá? Então, o tempo de forno vai depender do fogão de cada um, ó. E as minhas massinhas ficaram assim, ó. E eu vou agora levar para o forno, tá? Gente, eu vou estar deixando meu Instagram aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar lá, tá? Me chamem lá que eu tiro a dúvida de vocês, ó. Gente, saiu do fogo agora, do forno. Olha como tá fofinha e olha como ela escureceu, tá? Ela ficou bem escurinha. Se fosse com o chocolate 50%, teria ficado mais escurinha ainda. Mas como foi o 35%, ficou assim, tá? Olha como essa massa fica perfeitamente perfeita, gente. Fica perfeitamente perfeita, tá? Olha só, bem fofinha, bem úmida, ficou uma delícia, uma delícia. Vocês façam que vocês não vão se arrepender. E quando fizerem, vocês me falem, tá? Se gostaram, o que acharam, mas vão gostar, com certeza, tá? Gente, e o rendimento desses bolos, eu vou deixar algumas opções para vocês, tá? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo, porque vocês têm a opção de fazer. Dá para fazer várias, tipo... Vamos lá, não, eu quero um bolo maior, então eu vou usar uma forma 25x10, é o suficiente. Como eu queria um bolo menor, que a minha encomenda era menor, então eu asseno as formas de 20x10, tá, gente? Então, aí vai a critério de vocês, vai depender da necessidade de vocês, vai depender do tamanho do bolo que o cliente encomendou. Então, aí é só questão de mão na massa, né? Vamos fazer e vamos ver. E vamos marcar a amiguinha aqui lá no Instagram, né? Pra dar um biscoitinho à amiguinha aqui, pra dizer se gostaram da massa, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o joinha de vocês, é muito importante. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cheiro!